Olá, sejam bem-vindos à apresentação do projeto A3 da matéria de Planejamento e Controle de Custos. Nós somos o grupo 12. Eu sou a Mara e, junto com a Letícia, apresentaremos o estudo de caso da consultoria proativa. Neste trabalho, então, iremos ver uma introdução sobre a empresa, a situação atual, gastos, cálculo, markup, lucro atual e rentabilidade atual, algumas análises, a proposta e melhoria da empresa. Introdução sobre a consultoria proativa. Então, como é descrito no briefing, a consultoria proativa trata-se de uma empresa de consultoria de gestão de qualidade, especializada na certificação e obtenção da ISO 9001. Ela é uma empresa que está passando de microempreendedor para o Simples Nacional e ela é gerida por um único gestor, que também é o consultor da organização. Então, no cenário atual da Proativa, nós encontramos um baixo nível de faturamento em relação aos custos, uma ausência de separação entre pessoa física e pessoa jurídica, uma ausência de controle das receitas e também uma baixa margem de lucro. Um pouco sobre os gastos. Então, nós pegamos as informações de gastos e despesas do ano de 2022 e 2023 e fizemos uma média. A partir disso, nós podemos ver que os meses de março, abril e setembro são os meses que mais gastam e superam os gastos de R$9.000. Os custos de produção. Então, a consultoria proativa, ela trabalha com 3 etapas no processo. A etapa 1, etapa 2 e etapa 3. Utilizando a fórmula de custo de produção, que é igual a hora trabalhada vezes o valor da mão de obra, que é de R$18,75, nós chegamos ao custo de R$375 para a etapa 1, R$300 para a etapa 2 e R$112,50 para a etapa 3. Sobre o markup, utilizando a fórmula de custo de produção sobre 1 menos a margem de lucro, nós chegamos a 623 na etapa 1, 461,50 na etapa 2 e 150 na etapa 3. Falando um pouco sobre lucros dos serviços prestados pela Proativa. Na etapa 1, o valor de venda é de R$1.500, com 20 horas trabalhadas. O lucro é de 75%. A mão de obra de 375, nós temos um lucro em reais de R$1.125. Já na etapa 2, o valor de venda é de R$1.200, com 16 horas trabalhadas, a mão de obra de R$300, o lucro de 75%, nós temos R$900. Já na etapa 3, com R$400 de valor de venda e 6 horas trabalhadas, com a mão de obra a R$112,50 e também o lucro de 75%, nós temos R$287,50. Quanto à rentabilidade, olhando assim de primeira vista, parece ser bem alta, mas acontece que ela não atende às necessidades de custos e despesas da organização na situação atual que ela se encontra. Então, na etapa 1 e na etapa 2, a rentabilidade é de 300%. Já na etapa 3, a rentabilidade é de 256%. Agora, quando a gente olha no cenário empresa como um todo, a rentabilidade é baixíssima. Então, utilizando a fórmula de margem de lucro, é igual à receita total menos o custo total sobre a receita total vezes 100, nós temos 0,57% no ano de 2022 e 4,38% no ano de 2023. E isso assusta quando o ideal de rentabilidade para uma empresa é superior a 20%. E, por fim, algumas análises finais. Então, no cenário atual, sem nenhum contrato adicional de serviços terceiros para ajudar o atendimento de outras empresas, apenas o gestor consegue atender 4 empresas no mês, utilizando 168 horas. Sendo assim, o retorno é de R$9.000
R$ 250 por mês. Olhando os custos e a média de custos mais mão de obra dos anos, nós podemos perceber que com esse valor, apenas o gestor trabalhando e atendendo 4 empresas, nós não conseguimos suprir os custos dos meses de janeiro a abril, o mês de agosto e o mês de dezembro. Sendo assim, seria necessário a adição de mais empresas e contratos, subindo o custo. Então, mais adiante, a Letícia vai explicar para vocês a proposta e as melhorias para a consultoria proativa. Olá a todos, eu sou a Letícia e agora eu vou falar um pouco melhor sobre as propostas que elaboramos para a empresa. Bom, a análise que fizemos em relação ao maior gastos, entre aspas, desnecessários que a empresa tinha era com o veículo, visto que o custo para se manter um veículo engloba gastos como IPVA, gasolina, manutenção. E com as análises foi possível realizar uma redução de custos associados a seguro e depreciação do veículo utilizando pela empresa de 80% e um custo adicional de R$ 800 mensais com vale transporte, que é muito abaixo de todos os custos que a empresa tinha para manter esse veículo. Aqui temos a tabela de previsões de custos da empresa e já elaboramos uma projeção para o segundo semestre de 2024 e o ano de 2025, com as adaptações propostas. É possível observar a diferença de valores sem os cortes e com as nossas previsões, alcançando uma economia de 20% de um cenário para o outro e um ganho de 23 mil nos períodos que eu mencionei. Uma economia que foi significativa para o fluxo de caixa e investimento da corporação. E aqui um gráfico para vocês conseguirem visualizar melhor todas as informações que eu disse. Em adicional, a empresa que estudamos não possui uma unidade fixa e muitas atividades podem ser realizadas da maneira remota, economizando tempo e dinheiro com o veículo desnecessário. E assim como mencionado, nossas projeções esperam uma redução de quase 30% em relação ao ano de 2023. Agora, vamos entrando nas nossas propostas de melhorias para a empresa. A empresa tinha como maior problema, assim como muitas outras que vemos por aí, a questão de não separar sua empresa da sua pessoa individual, ou seja, seu CF do PJ, o que acaba enrolando a situação financeira. Esse é um dos casos que analisamos nesse estudo e por isso trouxemos os benefícios que existem ao praticar essa separação essencial, como a clareza financeira em conseguir distinguir aquilo que é seu e o que é do seu negócio. Organização da contabilidade simplificando a gestão financeira. Facilidade na tributação, isso é, simplificação da declaração de impostos e deduções fiscais da maneira correta. Credibilidade e transparência ganha a confiança de todos que vieram a ter contato com a sua empresa. Proteção legal dos seus bens pessoais, caso tenha alguns problemas legais e financeiros que resultem em penhora. Melhor controle de gastos para identificar e reduzir despesas desnecessárias, facilitação de auditoria e a gestão de fluxo de caixa, garantindo fundos suficientes para operações da empresa e seus investimentos. Bom, a segunda melhoria é o controle da receita financeira, ou seja, talvez trabalhar com um software de contabilidade para um melhor controle da receita para ter o registro e detalhe das transações. Com isso, conseguimos enxergar a demonstração dos resultados de exercício, a famosa DRE, que resume as operações financeiras de uma empresa dentro de períodos. E também o balanço patrimonial, o relatório contábil que nos mostra a situação financeira detalhada com ativos, passivos e o patrimônio líquido, assim podendo estudar a saúde financeira e o status econômico do seu negócio. Em terceiro, o Marketplace é uma das nossas propostas e também bem inovadoras. É desenvolver um marketplace junto com os nossos clientes para termos renda extra com baixo custo de investimento. E a ideia é, basicamente,
indicar os serviços desses nossos parceiros e obter uma porcentagem em cima das vendas adquiridas. Por último, como melhoria, temos o atendimento remoto. Como eu mencionei, a gente não tem uma unidade fixa. Então, trabalhar e promover esses meios remotos, incluindo o atendimento, nos possibilita reduzir tempo e dinheiro quando não há necessidade efetiva de uma locomoção para resolver algo. O trabalho remoto já é bem conhecido, mas temos como benefício destacados o aumento da produtividade pela oportunidade de se concentrar melhor em um ambiente que, entre aspas, é isolado, sem interrupções, assim como é o ambiente de trabalho, o acesso de uma base de talentos global, ou seja, contratar de qualquer lugar do mundo, podendo ser mais assertivo no perfil da contratação, não só visando quem está próximo, e a melhoria na sustentabilidade, que em momentos como o que a gente vive atualmente é de suprema importância que as empresas tenham essa consciência em relação à diminuição de gases, a sustentabilidade, e promovendo isso aos seus colaboradores agrega também um valor à empresa. Enfim, chegando ao fim desse trabalho, destaco que a tabela de gastos da consultoria proativa foi a responsável para conseguirmos identificar e otimizar nossos processos e a melhorar a rentabilidade da empresa. Reforçou-se, não óbvia, a importância de uma gestão financeira eficiente que tem dentro de uma empresa e a sua saúde. O grupo realizou análises que apontaram desequilíbrio, calculando a margem de lucro que estava bem baixa e sugerir cortes de gastos desnecessários, assim promovendo uma melhora em seus resultados. E por fim concluo, então, que a implementação das nossas propostas promovem para a consultoria proativa a chance de estabelecer um ótimo posicionamento no mercado, com uma saúde necessária e um controle adequado de suas finanças e do seu futuro. Enfim, obrigada pela atenção de todos e eu encerro aqui.